Cidades em Debate. Apoio. Bom Tempo, planejamento financeiro. Planejando o seu futuro, protegendo o seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. A partir de agora tem o nosso programa Cidades em Debate aqui pelo canal 40.1 da nossa TV Unisantos e no canal 12 da NET também. E nesse momento sendo exibido ao vivo pelo nosso YouTube, Cidades em Debate, a nossa página, e também pelo site da TV Unisantos, tvunisantos.com.br. Bom, vamos começar o programa de hoje já trazendo aqui o nosso boletim da Covid, né, da cidade de Santos. Houve aumento, né, nos números de internados nos leitos de unidade de terapia intensiva, voltados para os casos mais graves, de 157 para 176. Eu estou falando de um aumento de 12,1%. Olha, desses 75 são de Santos, que representam 42,6%, e 101 de outras cidades, que representam 57,4%. A taxa geral de ocupação dos 660 leitos da Covid disponíveis está em 47%. Entre os 350 leitos de UTI, a ocupação é de 50%. Na rede SUS, a taxa é de 43% e na rede privada, 62%. E você está vendo aí esse site, é o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus. É um site muito legal para você entrar e saber várias informações e acompanhar também em tempo real. Olha, teve uma subida que já começa a preocupar, né? Porque semana passada estava na descendente, agora está na ascendente de novo, né? Já o segundo dia que vem subindo, que nem ontem, subiu 10%, hoje já subiu 12%. Quer dizer, a gente está com uma preocupação, tanto que já vamos falar dos nossos convidados de hoje, que tem um que é muito interessante, especialista nisso, hein? Bom, hoje quinta-feira, dia 15 de julho, hoje é o Dia Internacional do Homem. Olha aí, parabéns então aos nossos convidados, que eu vou apresentar já. São todos homens, é uma bancada só de homem, e também Dia Nacional dos Clubes. Já vamos começar aqui com o doutor Maurício Baltazar. Doutor Maurício, Dia Internacional do Homem, você esperaria receber um dia na sua vida um parabéns de outro homem? Parabéns, doutor Maurício. Não, parabéns é sempre bem-vindo, Santiago. E qualquer pessoa, sim, eu fico grato de qualquer maneira, e parabéns, é recíproca verdadeira, não só a você, mas também aos membros da nossa bancada, à sua imensa audiência. Uma boa tarde, um excelente programa a todos, e que possamos aí comunicar e informar a nossa comunidade adequadamente. Bom, e claro que junto com um grande homem sempre tem que ter uma grande mulher, então parabéns para as mulheres também. Pronto. Meu amigo João, olha aqui, o João da Bom Tempo está conosco hoje, né? Depois de um grande tempo sem aparecer aqui no programa, muita correria, né, João? Parabéns pelo seu dia do homem hoje, né, João? Obrigado, Santiago. Parabéns para nós. Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo. Tive um tempo corrido, o Rafa me representou bem aqui durante esse período. E vamos trazer informações importantes, que a gente possa ter um bom debate, como sempre. E uma boa tarde a todos os telespectadores, quem está podendo acompanhar a gente ao vivo. E vamos lá. Tá certo, e conosco também, eu falei que tinha um especialista de Covid, ele que é o doutor André Pirajá, infectologista da cidade de Presidente Prudente, da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente, e está conosco aqui pela segunda vez. Obrigado por ter aceito o convite mais uma vez, doutor Pirajá, e parabéns pelo seu dia também, Dia do Homem hoje, né? Eu que agradeço o convite, Santiago, é uma honra estar aqui e poder explicar e trazer informações para todas as pessoas. Obrigado e parabéns a todos nessa bancada, a todos os homens.
e que possamos todos nós realmente, na nossa sociedade, no nosso Brasil, sermos homens no sentido integral da palavra, aquele que é capaz de prover, proteger o seu lar, proteger essa nação, esse país, esse Estado, que possamos crescer e sermos exemplos, o mais importante. Tá certo. Bom, então a nossa mesa composta, né? Tá aqui os nossos 3 convidados e mais o apresentador que sou eu. E agora a gente já está preparado para começar aqui o nosso debate. Já estava até escapando aqui uma foto que é justamente da primeira matéria, né? Que eu vou mostrar a foto. Primeiro deixa eu explicar o que ocorreu, né? Ou então o que aconteceu. E é uma nota muito legal aí para a gente poder saber dos nossos direitos também. Doutor Maurício Baltazar já vai dar a primeira opinião. Em Mongaguá, aqui numa cidade do do litoral de São Paulo, né? Entre Itanhaém e Praia Grande, um senhor se deitou no meio da rua para impedir o guinchamento do próprio carro. O caso ocorreu na última segunda-feira, agora dia 12, no período da tarde. De acordo com moradores e testemunhas, o homem não teria percebido a guia amarela quando estacionou o carro, passando despercebido pela placa de proibição entre a rua João Walter e a Avenida São Paulo, no centro da cidade. A foto foi publicada nas redes sociais e repercutiu entre os mongaguaenses, que ficaram revoltados com a situação em que o senhor se encontrava. Um dos comentários da população foi esse aqui: triste realidade, num país onde o trabalhador mal tem para comer, agora tem que se sujeitar um senhor de idade a essa situação. Quer dizer, em forma de protesto, né, o que ele fez? Ele se deitou na frente do carro, tá aqui a foto inclusive, ó aqui, ele se deitou na frente do guincho, né, onde estava o seu carro sendo guinchado, já estava ali em cima do guincho, e se recusou a sair. Quer dizer, acabou sendo convencido por populares e o carro dele acabou sendo levado embora, foi para o pátio. Então quer dizer que agora vai morrer com uma notinha, né? Essa que é a verdade. Agora a gente quer saber, doutor Maurício, a pessoa estava presente ali, precisava ter levado o carro mesmo? Ou ele tinha o direito de ter o carro ali em mãos? Enfim, como é que é essa história? Como é que fica uma situação dessa? Bom, Santiago, são 2 situações absolutamente distintas, né? Uma é a infração, que deve ser combatida, nem que seja para questões de magistério, ensinamento e evitar a reincidência. Então, o cidadão deveria ser multado. Contudo, na medida que ele estava presente e era habilitado e tinha condições de conduzir seu veículo, a apreensão e o linchamento, obviamente, era absolutamente desnecessário. Em tese, configurava, inclusive, um suposto abuso de poder ou um abuso de autoridade. E aí, nesse sentido, o artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte: não cabe remoção se a irregularidade possa ser resolvida no local da infração. Veja bem, se a infração era de estacionamento em local inadequado e ele poderia, conduzindo, tirando de lá, ou seja, sanando a infração, sem prejuízo da multa aplicada, ele podia e deveria ter saído do seu veículo sem contratempos. Então, me parece que, em tese, configura, assim, um abuso daquela autoridade de trânsito e que deve ser rechaçado pela Justiça. Mas tem outro aspecto, Santiago e membros da mesa. Já há algum tempo que nós, cidadãos, juristas e tal, temos discutido essa situação. A multa em determinadas cidades virou fonte de renda para o município ou para o prestador de serviço, e que é uma destinação indevida, porque a multa é para ensinar, para evitar que aquele ilícito administrativo, de trânsito, enfim, deixe de ocorrer, e não fomentar riqueza para o Estado ou para o prestador de serviço. Então, me parece que o município de Mongaguá deve fazer essa autocrítica e evitar que malfeitos como esse prejudiquem a população e até ensejam uma ação à justiça em favor desse munícipe, que, obviamente, além de ter o prejuízo com o guincho, veja bem, o carro não estava quebrado, ele podia ter conduzido até o pátio, se fosse a apreensão, mais um exagero. Então, ele teve o prejuízo de ordem material e até moral, porque um idoso, com pandemia, vai se sujeitar ao transporte público que sabemos que não é adequado, enfim, em tese, também até dano moral, ele poderia se responsabilizar a Fazenda Municipal. É isso aí, Santiago.
E a gente vê aqui pela foto que nós apresentamos, essa foto aqui, né? Realmente, ele teve que deitar na rua, né? Pelo amor de Deus, não leva o meu carro. E dentro do contexto de coerência, por exemplo, se o carro tá lá e a pessoa não aparece, está obstruindo. Se é uma vaga proibida, então realmente tem que ser removido e tirado. Agora, se a pessoa aparece, leva a multa, que geralmente acontece isso, né? Leva-se a multa, aí tudo bem, não tem que tirar a multa, mas o guinchamento eu acho que foi totalmente arbitrário, né? Porque poderia muito bem, não, tudo bem, o senhor chegou, então pega o seu carro e boa viagem, né? E eu tô batendo nessa tecla aqui, doutor Maurício, porque aqui na cidade de Santos nós temos várias ruas que a partir das 17 horas elas são interditadas, quer dizer, são liberadas vagas de carros justamente para o melhor fluxo do trânsito e diariamente, isso que esse senhor passou aqui, pessoas passam aqui na cidade de Santos. É claro que o combinado é combinado, tem a placa lá, às 5 horas da tarde você tem que tirar o carro, mas eu já vi situações, inclusive ali no Canal 3, da mulher chorando, né? O carro estava no chão ainda, o guincho tinha acabado de chegar, estava lá o CT com a motinho cercando o carro da mulher e falando, né? Porque eu parei ali do lado, porque o semáforo fechou, eu ouvi a conversa toda, né? Aí ele falou, não, vai ter que ser removido. Não, mas eu tô com a chave, é só pegar. Não, a senhora não pode entrar no carro, a senhora não pode levar, ele vai ser removido e pronto. Quer dizer, ainda foi meio duro, né? E a mulher começou a chorar. Pelo amor de Deus, preciso pegar minha filha na escola, aquela coisa. Não adiantou o argumento, né? Teve que se virar. Então não existe o bom senso, não existe de repente a boa prática, né, do bom senso de liberar a pessoa, que é uma coisa que está na lei, segundo o doutor Maurício falou. Então nesse caso, como é que a pessoa deve proceder, doutor Maurício? Chegar e bater boca mesmo, falar não tire e pronto? Bater boca, chamar a polícia, muitas vezes, né, a autoridade militar, o policial militar tem esse conhecimento. Não que o administrativo, o CT, não tenha, ele tem. Mas como há um interesse econômico envolvido, né, faz parte da remuneração desse prestador de serviço ou da própria instituição que faz essa arrecadação, a CT, o próprio município, eles acabam deixando de observar a lei. E aí, nesse caso, cabe ao munícipe buscar a justiça, né? Então, na justiça, ela vai ter que provar que estava lá, que estava em condições de dirigir, que era habilitada, e que, portanto, era ilegal essa apreensão à luz do artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro. E na observância desse artigo, dessa norma legal, configura, em tese, abuso de autoridade policial, passível até de responder pelas penas dessa lei específica, aquele que, abusando da autoridade, apreendeu indevidamente esse veículo. Cabe absolutamente, nesse caso aí do Canal 3 que você citou. Doutor André Pirajá, não sei se em Presidente Prudente acontece isso, é uma cidade grande, né? Eu acredito que possa acontecer uma situação dessa, não sei se você já viu ou já passou por uma situação parecida, mas num país onde a gente vê que o STF não obedece às leis, quem somos nós para falar pro cara do guincho para não levar o carro, né, doutor? Como é que você vê essa situação aí? O que você falou, Santiago, é justamente isso, a palavra é bom senso. Mas o que o doutor Maurício colocou foi muito bem explicado, por sinal. Eu penso que numa sociedade a qual nós vivemos, que precisamos de uma quantidade de leis tamanha como nós temos, mostra que o nosso sistema é totalmente corrompido, que a nossa sociedade é corrompida. Olha a quantidade de leis que precisamos ter para fazer o bem moral. Claro, se o senhor ele cometeu um erro, ele, por mais que não tenha observado a faixa amarela, estava lá e dá para ver na foto que é a faixa amarela, mas ele foi abusado do seu direito de entrar no carro. Penso eu, que eu não conhecia esse artigo que o doutor Maurício falou, mas eu ia justificar, o carro é meu, por mais que eu tenha cometido uma infração, eu estou aqui, sou responsável, quero ser punido por essa infração, pelo menos seria o meu argumento, mas o carro é meu, o direito meu, ninguém pode abusar do direito daquilo que é meu, de um objeto do qual eu comprei. Então, eu teria essa visão. E, de fato, isso acontece nos grandes centros, sim. Em Presidente Prudente tem essas faixas amarelas e temos o estacionamento rotativo na nossa cidade, onde você tem um tempo pré-determinado para ficar ali. E se você não ficar, você é guinchado, você é retirado. Então, eu acredito que as leis estão ali para serem cumpridas. Claro, não temos compromisso com o erro. Fizemos algo a mais, ao qual passamos o
limite da lei, devemos ser punidos, sim. Esse senhor merecia punição, sim, que é a multa, mas eu acredito, sim, que houve um abuso, um desrespeito com um senhor idoso, colocando ele em risco de pegar um transporte público. E a palavra bom senso, ela deve prevalecer. Ainda mais que ele estava lá, era direito dele retirar o carro dele, né? Não estou dizendo que ele não deveria ser punido, não deveria ser multado, deveria sim, mas, de fato, houve um excesso nisso aí. Você vê como muda de cidade para cidade, o doutor Maurício e João? O doutor André acabou de falar, né? Não, aqui em Presidente Prudente, se a pessoa deixa o carro naquele estacionamento rotativo, né, na rua, passou do tempo lá, não renovou o tempo, é guinchado. Quer dizer, lá eles têm esse procedimento. Aqui não, aqui a pessoa é multada, né? O carro continua lá. Já tomou a multa, pagou o estacionamento por dia todo, é mais ou menos isso. Então, quer dizer, não existe exatamente a mesma palavra, viu, doutor André? O bom senso entre os municípios de fazer uma lei única, né? Quer dizer, se você sai daqui e vai para Presidente Prudente, como muitas vezes acontece, pessoas que são pegas de surpresa em alguma pegadinha, né, que tem assim num radar que não é bem sinalizado como na sua cidade, ou então no estacionamento rotativo. Eu fico imaginando, né, nossa, imagina o tumulto que deva ser na vida da pessoa uma situação dessa. Agora, quanto a essa situação aqui, João, eu lembro daquele filme O Bop, né? Tinha, acho que era o Bop 1, que falava, isso tudo é um sistema, tá vendo aquele cara ali do trânsito, ele é amigo daquele flanelinha, que é amigo daquele policial, que é amigo do cara do guincho. Rapaz, parece que eu tô vendo o filme. Como é que você vê isso, João? Microfone, tá fechado João. O microfone. Boa, vamos lá. Verdade, Santiago, acho que já foi muito bem pontuado, tanto pelo Maurício quanto pelo André. E, infelizmente, o bom senso ele ainda não prevalece. Então, muitas vezes, o que a gente percebe é uma máquina de fazer dinheiro, um sistema burocrático feito para que sempre tenha aquele faz-me rir para que eu possa te fazer rir. Então, acho que, não sei se foi isso que ocorreu, que possa ter ocorrido na situação, mas é o que a gente tem o sentimento como brasileiro, que as coisas são feitas, infelizmente, para não funcionarem e sempre ter um custo adicional, uma multa adicional, alguma coisa que nos lese, né? E um ponto importante, deixa eu até relembrar, você tocou num ponto importante. Dentro da Baixada Santista, a gente tem diferentes regras para o estacionamento rotativo. Em algumas você tem um fiscal que fica passando na região já com um parquímetro na mão, em outras você tem que ter um aplicativo digital. Então, realmente falta uma unidade e que facilite, né? Eu devo ter uns 4, 5 aplicativos diferentes só para parar em estacionamento público, né, rotativo. Incrível. Não funciona. Nossa, exatamente. Aqui, né, Santiago? E quando não funciona, doutor? Tá aí outra pergunta. Aconteceu isso comigo semana passada. Eu fiquei naquele rezando creio Deus Pai o tempo todo para não passar aquele carrinho da câmera, porque ali a multa é na hora, né? E deu certo. Eu não fui multado, pelo menos não chegou a nada até agora, né? Mas e como é que faz? Eu lá no tal do aplicativo e não ia, o cartão, não ia nada. Como é que faz? Então, o sistema de Santos aqui ele é muito criticado justamente porque tem essas crises em que ele não funciona mesmo. Faço parte de um grupo aí de conselheiros administrativos municipais e que leva essa matéria em discussão e, de fato, não funciona em determinados dias. E aí, nesse caso, eles não multam. Segundo consta, não há multa. Ou, se houver a multa e o recurso administrativo aduzindo, justificando que o sistema estava falho naquele dia, que não estava funcionando, bugando, aqueles termos técnicos que eles falam da queda do sistema, eles acabam não multando. E administrativamente eles também corrigem. Mas, de fato, o João tem razão, aqui não há uma coerência, não há um sistema único que possa ajudar o munícipe. Pelo contrário, até parece que eles estão criando realmente dificuldade para vender uma solução bem cara ao munícipe da nossa região. Complicado. Pode falar, doutor. A minha opinião seja um pouco severa. O doutor Maurício possa até explicar isso um pouco melhor, mas na minha opinião eu acho muito abusivo eu parar o carro numa via pública e ter que pagar. Né? Eu não consigo entender isso.
E fora que o carro pode ser batido, roubado, né, vidro quebrado, e qual a garantia que o serviço público me dá de que tem alguma proteção ali? Né? Quando você para o carro dentro de um estacionamento pago, né, ele te dá essa segurança. Ó, se o carro for danificado, ele vai ser responsável. E na via pública? Eu estou ali pagando um serviço de uma via pública e não tenho garantia nenhuma de que meu carro não vai ter nenhum dano. André, nesse caso, a explicação é bem simples. O estacionamento rotativo é para quê? É para proporcionar que o estacionamento sirva a todos e não a um pequeno grupo. Por exemplo, o centro comercial de Santos, ele não é grande, tão grande quanto a cidade, e lá tem as pessoas que trabalham o dia inteiro. Se um ou mais de uns 50 funcionários estacionarem os seus veículos na via pública e o dia inteiro mantê-los estacionados, os outros que vierem fazer compras no centro, que ficariam 1 a 2 horas, não vão poder se utilizar desse estacionamento. Então, para servir a todos, veio a ideia do estacionamento rotativo, cobrando-se uma taxa para administrar a questão dos fiscais e tal. Mas aí, no segundo tema levantado por você, justamente porque se cobra e equipara-se a um estacionamento particular, a Justiça já pacificou. A Zona Azul, administrada por municípios, se responsabiliza por furtos e roubos de veículos. Ou seja, se você foi roubado, teve o seu veículo roubado, após pagar e estar com o seu comprovante de pagamento do estacionamento rotativo, a Fazenda Municipal responde pelo dano que você sofreu. Ou seja, então, você no vai caso, ser indenizado. Cabe indenização porque está cobrando uma taxa, né? É mais ou menos isso, doutor Maurício? Se você está cobrando o serviço, você tem que dar segurança. Tem que se responsabilizar por isso, e quando não faz administrativamente, a Justiça manda pagar o valor que o seguro pagaria se caso fosse um seguro particular. Tá certo. Bom, deixa eu mandar um recado aqui pro pessoal que está nos assistindo, que é muito importante, porque estamos passando por essa pandemia, o pessoal já sabe, eu vou ser até mais rápido hoje, então participe aí das campanhas, principalmente do agasalho, porque o frio está chegando e vai ser um dos invernos mais quentes, mais frios dos últimos anos, porque os outros foram quentes, né? Perto do que é o inverno. E esse, a gente já está sentindo que está chegando diferente, né? Tá vindo com frio. Então, se você tem um agasalho, uma roupa que você não usa mais, que esteja em bom estado, já separa para fazer doação, viu? E também aquele alimento, porque estamos ainda em pandemia e muitas famílias ainda estão sem ter o que comer, né? Isso é muito preocupante. Então, se você puder dar uma força com 1 quilo de alimento que seja, vai ser assim de uma essencial importância para famílias que realmente estão passando por dificuldades dentro das cidades aqui da nossa Baixada Santista. Então, ajude as campanhas que existem aí no seu bairro, na Sociedade de Melhoramento, no seu clube, no grupo de internet, enfim, na academia, né? Muitas academias fazendo também campanhas, que é muito legal. E agora, caso você tenha alimentos ou tudo isso que eu falei, mas não tem como levar numa campanha aí que você sabe que exista, entre em contato nesse número, fala com a Bebeca, é da Igreja Coração de Maria, é o 32237381, é lá da paroquial da igreja, né? Eles têm uma equipe que tem um carro lá que vai buscar a sua doação aonde você estiver aqui na Baixada para poder ajudar essas pessoas que tanto necessitam, tá certo? Então tá aí 32237381 com a nossa querida Bebeca. Bom, vamos trazer aqui mais um assunto, o nosso segundo assunto. Olha só, hein, pela primeira vez aconteceu isso. E agora dizem que vai ser direto, hein? Uma ação conjunta realizada pela Guarda Civil Municipal de Santos, a GCM, Companhia de Engenharia e Tráfego, a CET, no último final de semana do feriado prolongado, resultou na apreensão de 16 bicicletas por circularem fora da faixa da ciclovia da Orla da Praia. A ação aconteceu na Avenida Vicente de Carvalho, no trecho entre a Avenida Conselheiro Neves e o Canal 3, local de grande concentração de jovens e alvo de denúncias dos munícipes no telefone 153, que é da Guarda Municipal, devido às infrações praticadas por usuários de bicicleta. De acordo com a Prefeitura, os ciclistas que foram abordados pelos agentes estavam circulando fora da ciclovia entre as alamedas do Jardim e a faixa de areia. A operação Blitz Bike tem como objetivo a fiscalização e orientação dos ciclistas quanto ao respeito às regras de trânsito.
Para reaver a bicicleta apreendida, os ciclistas têm a opção de pagar a taxa de R$ 47,80 ou participar do curso gratuito realizado pela CET, nesse momento em forma online, né, por causa da pandemia, onde eles aprendem sobre noções de cidadania, sinalização e demais recomendações importantes. Aqueles que fazem a aula ficam dispensados do recolhimento do valor. Eu vou dar uma opinião aqui, eu sei que o apresentador geralmente não tem que dar opinião, né? Mas eu acho que não deveria ter a multa, deveria mandar o cara para o curso direto, né? Ou então pagar a multa, né? No caso, quem quisesse pagar a multa, mas mesmo assim ter que fazer o curso. Porque isso aí é o cúmulo da falta de educação. Como é que é esse negócio aí, doutor Maurício? Não existe regulamentação, né, para bicicleta, não existe. É regulamentado, é obrigado a andar na ciclovia. Não é obrigado, mas é uma questão de noção também, né? O cara, tá vendo a ciclovia ali, que é mais seguro para ele, é mais seguro para as outras pessoas e é mais rápido também, porque não pega semáforo, nada disso. E mesmo assim o cara anda na rua, muitas vezes na esquerda, que é mais perigoso ainda. Gostam de fortes emoções alguns ciclistas, doutor Maurício? O microfone, doutor. Pois é, Santiago, eu estou com a conclusão do André no início do programa. É questão de bom senso, né? Está faltando bom senso para os munícipes, está faltando bom senso para as autoridades administrativas, e está faltando bom senso para aqueles que denunciam. Porque, veja bem, em determinados trechos da nossa ciclovia há um acúmulo de trânsito tão grande, que é insalubre, é perigoso transitar lá. Eu tenho 3 filhos, 2 crianças e um adolescente, e quando eu tento usar a ciclovia, por exemplo, nesse trecho, é perigoso, e eu ou paro de andar de bicicleta ou vou andar na via pública para evitar aquele perigo que está bem maior na ciclovia do que na via pública. Por outro lado, também há o exagero de determinados grupos de jovens que se acumulam com brincadeiras e tal, que é natural da idade em determinado trecho da ciclovia, que também tem que ser combatido. Portanto, faltam-lhe bom senso. E alguns outros casos, por exemplo, imagina eu com 3 crianças atravessando só um trecho da avenida principal da nossa praia para sair da ciclovia e ir para a minha casa. Nesse trecho tão pequeno, haveria de ser apreendido ou de ser multado porque não está na ciclovia? Não sei. Falta bom senso para esse fiscal. Enfim, o fato é que, se todo mundo usasse um pouquinho de bom senso, talvez não chegasse a esse extremo de apreensão das bicicletas. Segundo o que consta da Constituição, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer se não for por força de lei. Como não há uma lei que regulamente o trânsito de bicicletas pela ciclovia e proibindo expressamente pelo leito carroçável, pela via pública, em tese não poderia ter essa apreensão, seria um outro abuso da autoridade administrativa. Mas, enfim, o fato é que nós temos esse problema social que precisa ser sanado. Só para exemplificar como é problemático, eu já fui roubado por meliantes com bicicleta, indo na contramão da via pública, puxando o cordão e tal, enfim. Então, assim, a fiscalização é necessária. E a regulamentação também seria necessária, para que todo mundo tenha uma noção daquilo que tem que fazer ou deixar de fazer. Mas, se, a exemplo do que o André falou, todo mundo tivesse um pouquinho de bom senso, eu imagino que uma blitz dessa natureza não seria necessária. E parece que nós regredimos isso aí também, porque se eu volto no tempo do meu pai, do meu avô, a bicicleta do meu avô Nico, né, tinha uma plaquinha, parecia uma placa, uma placa de carro, né, claro que não tinha aqueles números todos, mas tinha lá um registro, né, então qualquer coisa que ele fizesse de errado, ou então se a bicicleta fosse apreendida ou roubada, já sabiam, a bicicleta é do Antônio, né. Agora, hoje não, hoje nós temos a ciclovia, coisa que não tinha naquela época, nós temos toda a estrutura para emplacar as bicicletas, no caso, para ter o registro, né, para ficar mais seguro, para poder ter uma punição, porque é uma questão até de segurança, né? Porque, no caso, uma bicicleta na rua, numa certa velocidade, se ela vem de noite apagada e a pessoa não vê e atropela,
machuca. Opa, se machuca. Tem casos da pessoa ter traumatismo craniano, mas então, quer dizer, é perigoso, né? Então tem que ter uma regulamentação. E por outro lado, ciclistas mal educados, que não estão nem aí. Eu já vi gente passando ali na Glicério pela esquerda, vários motoristas acenando com a mão, vai para a ciclovia, e o cara mostrar, né, dedo, mão, mostrar tudo, né? Quer dizer, achar que tá certo ainda. E é uma coisa para a segurança dele e dos outros também, porque se atropela um ciclista desse, arrumou encrenca pro resto da vida, né? E ao mesmo tempo, tem a estrutura para o cara poder andar. Tem ruas, avenidas que não tem. Aí tudo bem. Aí a gente entende que tem que ali disputar o espaço com o carro e tal, mas onde tem a estrutura, o cara não andar, é complicado. Eu sou a favor dessa blitz, inclusive temos aqui algumas fotos. Vou mostrar aqui a foto. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó, dessa blitz, né? Que foi feita nesse último fim de semana. Deixa eu trazer de volta aqui. Eu tô apanhando hoje aqui, viu, do sistema. Bom, tá aqui, ó. Inclusive a picape da CT, né? Aquela picapinha que entulhou lá, ó, quantas bicicletas tem aqui. Tem mais aqui, ó, os guardas municipais junto com a CT. Quer dizer, foi feita uma ação mesmo, né? Isso aqui é na orla da praia. Foi um fim de semana de sol. Tá aqui um panorama mais geral. Tá aqui os ciclistas, né? A gente tá vendo o pessoal que são os donos das bicicletas que foram autuados aqui. Enfim, aí deve ficar lá com um papelinho, um papelzinho lá, dizendo, ó, vai até lá para fazer o curso ou pagar a multa, né? Como é que você vê isso, João? Você concorda? Teria que ser regulamentado? Ou seria mais uma dor de cabeça contra a democracia? Santiago, acho que tem alguns aspectos aqui importantes que a gente tem que falar. O primeiro, o bom senso, já foi falado. Segundo, a gente precisa de atitudes educativas, seja do governo municipal, seja do governo estadual, enfim, aqui principalmente no caso do governo municipal, mas que traga o conhecimento de regras de trânsito. Então, aplicar cursos práticos na própria ciclovia, fazer abordagem com o ciclista. É um problema crítico, várias vezes a gente vê, mesmo onde há ciclovia, há pessoas que optam por dirigir na rua. E, bom, quando a gente tira a carta de motorista, estou aqui dentro do carro, você sabe que sempre a prioridade é o pedestre, o ciclista, o motociclista, o carro, e aí depois os carros de carga pesada. Então a gente tem que tomar um cuidado redobrado, só que uma vez que ele está no local onde não deveria estar e tendo a disponibilidade, a gente brigou anos e anos na cidade para que a gente chegasse no nível de evolução que a gente tem hoje aqui, falando na questão da ciclovia. A cidade é inteiramente cortada por ciclovias, então facilita demais. Lógico, há casos pontuais, a gente precisa entender, mas eu sou contra medidas de recolhimento da bicicleta. Acho que medidas educativas são sempre mais relevantes e importantes, ainda mais falando de uma população como a nossa, carente mesmo de educação e de pontos tão importantes para que a gente possa evoluir e ter mais bom senso, como já foi falado desde o início da nossa conversa de hoje. O doutor André Pirajá, para quem está ligando agora, o doutor André Pirajá, infectologista da cidade de Presidente Prudente, então ele, não sei se ele conhece a nossa malha viária de ciclovia aqui, que realmente é o que o João falou. Você vai para onde quiser de bicicleta, você dá a volta na Ilha de Santos de bicicleta e algumas avenidas importantes por dentro também você corta, né? Se você quiser ir em Mongaguá, onde nós acabamos de falar que fica a 40 quilômetros da cidade de Santos, você vai de bicicleta pela ciclovia. É uma coisa impressionante a estrutura que tem. É justamente por ser uma cidade plana, né, uma região plana. Então eu mesmo vou de bicicleta. O doutor é testemunha disso para a Rádio Massa, né? Todos os dias eu faço o horário das 6 às 8 da manhã. Eu saio da minha casa, pego a minha bicicleta, vou 10 minutos, contado no relógio 8 minutos quando eu estou com um pouquinho de pressa. E de carro, para ir dá 5 minutos, né, de onde eu estou. Agora, para voltar,
que aí já tem que fazer uma série de contornos, é ali na Alexandre Herculano. Então, para voltar aqui perto do Orquidário, aí eu demoro, eu já contei de carro, o mais rápido que eu fiz foi 17 minutos, e de bicicleta para voltar eu demoro 8 minutos. Então, quer dizer, você vê a diferença. Em muitos lugares que as pessoas vão para esperar o ônibus e vai de bicicleta, é mais rápido de bicicleta. E eu estou cansado de acompanhar o VLT e chegar ao mesmo tempo que ele aqui em casa. Então, quer dizer, a bicicleta é um veículo hoje, né? E não tem essa regulamentação. Não sei como é que é em Presidente Prudente, doutor, poderia até falar. Mas nesse contexto que nós estamos falando assim, pelo que você está analisando, você acha que merece uma regulamentação? Tem que ter essas blitz mesmo? Ou você acha que não? É um momento de lazer para muitas pessoas, então tem que deixar do jeito que está. Presidente Prudente aqui, não sei se vocês conhecem, não é uma cidade tão plana. Tem altos e baixos, tem ciclovias, mas não em todos os locais. Até porque se você pegar uma subidinha aqui, é uma senhora subidinha para fazer um esforço bem legal mesmo. Eu penso da seguinte forma, a palavra bom senso acompanha a palavra educação. Né? Quanto mais leis tem um país, insisto, mais significa que a sociedade está corrompida, havendo necessidade de regulamentação. Se eu sou uma pessoa educada, se eu sou uma pessoa que tem um bom senso, eu sei onde é o meu limite e o respeito do meu próximo. Então, isso em todas as esferas, eu como cidadão, respeitando o próximo cidadão, e aqueles órgãos de fiscalização. Se eu preciso de um órgão de fiscalização intenso, é porque há transgressão de regras. Infelizmente, é o que o João falou na primeira vez, é sempre um faz-me rir, alguma coisa que me faz ter algum benefício. E o que está por trás desse benefício? Será que não tem uma indústria aí que é lucrar esses R$48? Se você parar e pensar, é um valor até irrisório, que é muito mais fácil a pessoa ir lá pagar esses 40 e poucos reais do que fazer um curso. Então, talvez seja justamente com essa finalidade de trazer isso aí. Eu acredito que se a pessoa cometeu alguma coisa que fez uma transgressão, um dano a uma pessoa, ela deve ser punida. Mas observe o que o doutor Maurício falou também. Existe um bom senso ali que a gente tem que ver, que existe um período que você tem que transitar fora dessa ciclofaixa, dessa ciclovia. Então, quais são as regras? As regras precisam ser bem claras, precisam ser bem determinadas, precisam estar coerentes e cientes de todas as pessoas. Né? Quais são os limites? De fato, o João colocou muito bem lá o que era no Código Brasileiro de Trânsito, primeiro o pedestre, segundo a bicicleta, depois o motociclista e até chegar no caminhão e assim sucessivamente. Todos nós temos isso, isso parte de uma estrutura de bom senso. Mas será que realmente respeitamos isso? Será que o ciclista respeita o carro? Muitas vezes tem essa falta de respeito do próprio ciclista. Eu vejo aqui em Presidente Prudente isso acontece. Tem vias que são extremamente boas com ciclofaixas, né? E as pessoas não respeitam, não estão fora da ciclofaixa e vão disputar lugar com o carro. Infelizmente, as nossas vias aqui em Prudente são estreitas, então passam dois carros, já passam muito próximo um do outro, ainda tem uma bicicleta indo no meio ali, a falta de respeito, né? E isso é muito complicado. Eu acredito que são regras bem estabelecidas, bem claras, quais são os limites que cada um deve ter e o conhecimento das pessoas dos seus direitos e deveres. Que é uma questão, até o doutor André falou muito bem, né? Quando tem muita lei, né, doutor Maurício, é porque não está funcionando alguma coisa. Né? Nessa questão, a gente vê a pessoa, ela prefere andar fora da ciclovia, colocando a própria vida em risco. Por quê? Porque ela tem um direito por lei de andar ali, mas ela não vê no critério segurança. Pô, se eu ficar dentro da ciclovia, muito difícil, mas é quase impossível de ser atropelado, a não ser algum carro que perca o controle e suba na ciclovia na hora que ele está passando. Fora isso, não é, né? Essa aqui é a questão. Então, será que as pessoas se protegem muito atrás da lei, doutor Maurício? Até porque se você atropela, bate no ciclista, é atropelamento. Se você bate no motociclista, é atropelamento. E a gente está falando de duas figuras aqui que são abusadinhos no trânsito, né? Vamos falar o português bem claro. Você tem razão. A gente, enquanto condutor de veículo automotor, a gente tem que ter um cuidado maior, uma responsabilidade maior. Mas hoje a justiça já está analisando a questão com a questão da culpa, né? Olhando muito bem para a culpa.
Na medida em que, numa cidade como a nossa, que existe um leito específico para a ciclovia, esse ciclista que se aventura a andar em meio aos veículos, no leito carroçável para veículos automotor, em que pese não tem uma lei municipal que regulamente essa questão, ele ainda assim assumiu o risco dessa conduta, vamos dizer assim, não culposa, mas ele se arriscou. E aí, na medida que acontece um acidente desse tipo, o juiz vai verificar qual foi a culpa, a medida da culpa, porque tinha a ciclovia, não andou lá, veio para cá e causou, foi tirar uma fininha. Isso tem acontecido muito com os motociclistas. Não há uma lei que regulamente que proíba os ciclistas andar no corredor do veículo, ainda mais dos veículos, né, naquele corredor dos veículos, numa via pública, e ainda mais na velocidade que eles costumam fazer. Então, não tem uma lei específica que proíba ou que regulamente, só pode andar no meio ali a 20 por hora, por exemplo. Não existe, mas eles ainda assim se arriscam. E quando acontece acidente e verificada essa situação, os juízes têm, sim, partilhado, no mínimo, a culpa. Olha, o condutor não viu no retrovisor, não teve o cuidado, mas você se arriscou a andar nesse trecho pequeno, arriscado, portanto, você vai dividir a responsabilidade. E vai, na medida da culpa, partilhar os danos. Teve a moto, acidente, vamos supor, uma indenização que ele pleiteava de R$10 mil, como ele assumiu o risco de caminhar naquele trecho, ele vai receber a metade, R$5 mil. Tem vindo indenizações nesse sentido, ou seja, uma forma da justiça corrigir essa ausência de bom senso. Não faz sentido você ter uma ciclovia onde um acidente desta natureza jamais ocorreria. Você assume o risco e vem para leito carroçável e se envolve num acidente dessa natureza, você tem que pagar por esse risco assumido. Então, Santiago, em que pese tenha leis que as pessoas se protegem ou abusam dela por falta de regulamentação, por outro lado, com base na mesma lei, a justiça tem tentado desfazer essa injustiça, esse equívoco, e mandando que a vítima assuma a culpa, ou pelo menos a medida da sua culpa, no resultado final. Eu queria uma indenização de R$100 mil porque eu perdi a perna. Você perdeu a perna? Então, tá bom, ela perdeu a perna porque você assumiu o risco de andar naquele local. Então, você vai partilhar a culpa, e aí o juiz acaba dando uma indenização menor, na medida da culpa daquele que conduziu ou daqueles que contribuíram para que o acidente ocorresse. Tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma água, 30 segundos, e eu acho melhor o doutor André Pirajá tomar mais água que a gente, hein? Porque já a gente vai trazer justamente ele, que é o nosso convidado de hoje no programa, né? Infectologista, doutor André Pirajá, e tem algumas perguntas aqui, doutor André, que nós vamos fazer já, de pessoas que têm grandes dúvidas, né? Questão da vacinação. Se crianças abaixo de 17 anos, de 12 anos, podem tomar a vacina, devem tomar a vacina ou não. Tem aqui pergunta também, a pessoa que tomou a primeira dose de uma vacina pode tomar a segunda dose de outra vacina? E também sobre essa nova variante Delta aí, né? As vacinas que existem hoje no mercado combatem ela? São algumas perguntas, fora outras que o João e também o doutor Maurício vai fazer daqui a pouquinho, tá certo? Então, rapidinho, 30 segundos, estamos de volta no nosso Cidades em Debate. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Lembrando que o nosso programa Cidades em Debate, de segunda a sexta-feira, 13h, aqui na TV Unisantos, canal 40.1, para toda a Baixada Santista, no canal 12 da NET também, e ainda no nosso YouTube, né? Tem lá no YouTube nosso canal ao vivo, saindo o programa agora, para você que está assistindo e queira assistir, entra lá no Cidades em Debate no YouTube e também no site, né? Da TV Unisantos, tvunisantos.com.br.
tá certo? Bom, vamos trazer agora o nosso convidado de hoje, o doutor André Pirajá. O doutor André Pirajá, para quem não conhece, é infectologista da cidade de Presidente Prudente, é um dos grandes nomes da região e trabalha hoje na Santa Casa de Misericórdia, né? Inclusive, ele que chefia, coordena a parte de UTI. Então, esses pacientes da Covid, ali na região, todos estão passando aí nas mãos e nos cuidados aí, claro que na medida do possível, né, doutor? Porque é um vírus realmente que é implacável, né? Com certeza a sua equipe deve se desdobrar aí já mais de um ano e meio, né? Já está se desdobrando numa coisa nova que chama muita atenção e que traz assim uma variedade muito grande. Parece que é um enredo, né? Traz uma variedade muito grande de outros vírus dentro do próprio vírus, é uma coisa que nós nunca vimos, né? Eu acho que nem na época da peste negra teve um negócio desse, né, doutor? Em questão de vírus, né, que assolou a humanidade. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas que nós preparamos aqui, e eu tomei até a liberdade de pegar aqui 3 perguntas que já me fizeram lá na rádio e ficaram no ar. Eu até anunciei lá, falei, olha, o doutor Pirajá vai estar conosco na TV, e eu vou fazer essas perguntas para ele. A primeira pergunta, que é o que chama muita atenção, se crianças devem ser vacinadas quando chegar a faixa etária das crianças, pessoas de 17 anos para baixo, crianças de 12 anos, porque parece que a vacina Pfizer teve muita reação em crianças lá nos Estados Unidos, no Reino Unido, e perto dos casos de crianças que pegam a Covid é muito baixo em comparação com no caso de crianças que que têm reação com a vacina. Como é que o senhor vê isso? Tem algum critério nessa lógica aí ou não? Com certeza, Santiago. Observe que esse público adolescente dos 12 aos 17 anos é um público que transita bastante. É um público que muitas vezes pode não desenvolver a forma grave da doença, e precisamos entender isso, nem todas as pessoas vão desenvolver a doença de forma grave. O Covid funciona na regra do 8-2, ou seja, 80% da população que pega o Covid vai ter a forma assintomática ou a forma leve, e 20% terá o quadro que necessita de hospitalização e de terapia intensiva. Graças a Deus, essa faixa dos 12 aos 17 anos estão, na maioria das vezes, no 80% da forma leve. Eis o grande problema, porque são eles que transitam com o vírus para cima e para baixo, para dentro das casas. E, claro, o vírus, a finalidade dele não é matar o seu hospedeiro, mas sim transmitir cada vez mais. Por isso que ocorrem mutações. Essas variantes nada mais são que seu próprio vírus, que vai se adaptando de uma forma diferente ao ser humano para transmitir mais e mais fácil. Então ocorrem as mutações que vão aparecendo, a variante gama, lambda, delta, e são as diversas variantes que temos aí no mundo devido ao Covid. E eu não tenho dúvida nenhuma que é muito importante a imunização nessas crianças. Já tem estudos saindo, que a gente chama de estudos de fase 3, com a Coronavac, mostrando que a Coronavac é a nossa vacina, né, que utilizamos mais no Brasil, ela é segura para esse público. Ainda vai ser terminado esse estudo, mas acredito que ele vai ser aprovado e deva ser aprovado pela nossa agência regulatória, que é a Anvisa. E a Pfizer, ela caracteriza, sim, por alguns efeitos colaterais que nos adultos também estão ocorrendo. Aqueles efeitos que são de prostração, de mal-estar, isso ocorre. E quanto mais você imuniza as pessoas, maior o risco de ter esses efeitos colaterais. Isso é muito importante as pessoas entenderem. São efeitos colaterais raros. Sim, são raros. O problema é que nós estamos imunizando milhões, bilhões de pessoas. E quando você faz uma imunização de bilhões de pessoas, aquilo que torna-se raro, que seria uma a cada 100 mil ou uma a cada 200 mil, torna-se numa proporção maior de acontecer. E a Pfizer, ela demonstra a sua segurança, ela já tem estudos comprovados, ela já está sendo usada em países onde a vacinação está mais adiantada, Estados Unidos, Israel, por exemplo, que saiu à frente do mundo imunizando, e tem mostrado que a redução das infecções da transmissibilidade em crianças e adolescentes é bem melhor. E também chama atenção, as crianças e adolescentes, por mais que não desenvolvam
A forma grave, na maioria das vezes, eles desenvolvem uma síndrome multissistêmica inflamatória. O que vem a ser isso? No pós-Covid, os seus anticorpos gerados geram autoanticorpos que vão agredir o próprio organismo. E muitas vezes é pior que o próprio Covid. Então, acredito e tenho certeza e convicção que as vacinas, em qualquer faixa etária, elas são benéficas e extremamente necessárias. Tá certo. O doutor André Pirajá, fala pra gente uma pergunta, essa pergunta é a campeã de todas elas, né? Porque está acontecendo muito isso, eu acho que em toda parte do Brasil, porque nós recebemos lotes de vacina, aquela Coronavac, aí agora é da Pfizer, agora é da AstraZeneca, agora, quer dizer, são vários lotes que são distribuídos, conforme vai chegando, eles vão mandando, né? Para imunizar o mais rapidamente possível. E já está acontecendo em algumas localidades da pessoa que foi vacinada com a primeira dose de uma vacina e a segunda dose está sendo vacinada com a outra vacina. Eu recordo, há 1 ano e meio atrás, claro que era tudo muito novo, mas teve até um médico, né, que era uma dúvida muito grande naquela época. Se a pessoa tomar uma vacina, a segunda dose pode ser de outra? Não, tem que ser da mesma. Né? E agora a gente já vê um discurso diferente, né? Isso aí foi feito em cima de estudos, pode-se tomar outra vacina, se você tomou, por exemplo, uma Coronavac na primeira dose, pode tomar uma da Pfizer na segunda dose, por exemplo, ou não? A resposta é, em tese sim, em tese não. Né? Qual que é o motivo? Em tese sim, você deve... Em tese não, perdão, vamos começar aqui sim, que é mais fácil. Se eu tomei a primeira dose da Coronavac, devo complementar meu esquema vacinal com a Coronavac, se foi com a Pfizer e assim sucessivamente. Porque o mais importante é terminarmos o esquema vacinal. Algumas cidades, inclusive a cidade do Rio de Janeiro, já notou isso em algumas pessoas. E há estudos mostrando que sim, podemos adotar esquemas vacinais diferentes. Tomei a AstraZeneca, depois eu vou tomar a Pfizer, e isso é uma política de saúde muito interessante, principalmente no nosso país, que é um país continental, onde tem dificuldade a chegar a vacina na toda a população. Vamos pensar em São Paulo capital, mas também temos que pensar na cidade de Três Coquinhos, no interior da Bahia, ou então pensar naquela cidade fronteiriça lá no estado do Acre, né, divisa com outros países da América Latina, onde é difícil o sistema público de saúde. Então tem que tomar a vacina que está disponível. Existem estudos mostrando que isso é possível, afinal de contas, embora a tecnologia de fazer a vacina seja diferente, por exemplo, a Coronavac, ela é utilizada a técnica de vacina de vírus morto. Eu dou, aspas, um cadáver de vírus para o seu sistema imunológico produzir anticorpos. Quando há outras vacinas, elas já produzem, já te dão um material genético do vírus para nós produzirmos anticorpos contra a proteína spike, a proteína principal do vírus. Mas ambas têm a mesma finalidade de cruzar um sistema imunológico. Então, em tese, isso é possível. Na teoria, isso é possível. Mas antes disso ter certeza e dados e estudos que comprovem isso, e acredito que isso é questão de tempo, da ciência estar comprovando que isso é possível, porque já tem estudos em andamento, em algumas situações isso pode ser feito, né, já está sendo feito em algumas cidades e em alguns países, mas acredito que é algo que ainda vai ser para um futuro. E para o nosso país, é possível que isso seja muito favorável. Eu, por exemplo, tomei as 2 doses da Coronavac, que fui um dos primeiros imunizados aqui na minha cidade. Hoje, se você procurar a Coronavac aqui, já não tem. A gente tem a Janssen, tem a AstraZeneca, tem a Pfizer. Talvez quando eu tiver a dose de reforço, eu vou tomar a dose de reforço que seja de outro esquema vacinal. Então, é muito interessante termos esse conhecimento. Ainda embora não seja uma recomendação do nosso Ministério da Saúde, ainda não é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, porém não é nada abominável, é algo muito aceito na comunidade científica, tanta prova que há estudos ainda para serem comprovados isso. Tá certo. Doutor, fala pra gente, doutor André Pirajá, essa variante Delta, a gente vê que é o demônio da Covid, né? Desde o começo parece que é a mais forte que tem. As vacinas que estão no mercado hoje, seja ela a Coronavac ou a Pfizer, né? Vamos falar dos extremos, elas são eficientes no combate a essa variante
ou você acha que não vai valer nada a vacina que nós tomamos? Não, vale sim. O interessante é falar que a variante Delta ela é 97% mais transmissível que o Covid original. A P1, que é a nossa variante Gama, a variante brasileira, ela é 65% mais transmissível que a variante original. E a variante inglesa é em torno de 25% mais transmissível. Observe que o vírus ele vai ganhando artimanhas para aumentar a sua transmissibilidade. E, lógico, ganha outras armas, outros poderes, vamos chamar assim, que pode ser patogenicidade. O que vem a ser esse palavrão? Ou seja, causar um nível de doença maior. Mas já temos estudos mostrando que as vacinas são altamente eficazes contra todas as variantes. Seja a alfa, seja a gama, seja a lambda, seja a teta e principalmente contra a delta. Problema, as pessoas precisam entender que os estudos que estão ocorrendo, e o estudo que foi mais consolidado foi com a vacina da Pfizer, que precisamos das 2 doses do imunizante para que seja completamente uma defesa adequada contra a variante Delta. O mesmo estudo está sendo feito com a vacina AstraZeneca, o mesmo estudo está sendo feito com a Coronavac. Ela não parece ter uma diminuição da sua eficácia, porém, uma dose tão somente não há uma proteção eficaz. Então, nenhuma pessoa que tomou apenas uma dose está completamente protegida, não só da Delta, como das outras variantes. Mas no caso da Delta em específico, chama atenção. E esse é o nosso grande medo, que como você abriu o programa dizendo, aqui na Baixada Santista já está aumentando a taxa de ocupação. Ontem era 10%, hoje 12%. E esse é o nosso medo, que as pessoas começaram a ser imunizadas com uma dose e estão achando que é o passaporte para a liberdade, que eu posso voltar à minha vida normal. Não. Se a gente parar e pensar no Brasil, a única coisa que a gente fez de controle da pandemia foi somente vacina. A gente não teve lockdown verdadeiro, foram poucas cidades que tiveram questão de lockdown, e lockdown é não sair de casa mesmo, foram pouco isolamento social, distanciamento social. Então, isso não aconteceu. Então, é importante que tenhamos certeza que as vacinas são eficazes com 2 doses e estou imunizado tão somente após 2 a 4 semanas após a segunda dose. Problema, eu posso estar imunizado e a vacina me protege contra os casos graves. Ainda assim, posso ter um caso leve e estar transmitindo. Por isso que é tão necessário o distanciamento social, o uso de máscaras e medidas de higiene da mão. Só poderemos acabar com isso quando tivermos boa parte da população completamente imunizada e um número de diminuição abrupta do número de casos diários. Bom, é que o assunto está muito bom, né? Um assunto que dá pano para manga. E o doutor é um especialista nisso, então é muito gostoso conversar com o doutor André e elucidativo também. Eu vou deixar um dos dois de fora para fazer a pergunta, hein? O doutor Maurício, ontem você fez a pergunta, vamos deixar para o João e 1 minuto para responder depois, doutor André, por favor. Pode falar, sim. João. O microfone. Boa, vamos lá. André, você como uma referência, muito bom poder estar aqui, conversar contigo e tirar uma dúvida, acho que até para que a gente traga clareza para os nossos telespectadores. A importância que as pessoas entendam sobre a eficácia da vacina. Muito se fala, tal vacina não é tão eficaz. Gostaria que um especialista como você possa trazer essa clareza, que as pessoas entendam a importância de se vacinar independente da vacina, porque todas elas vão nos proteger. Pergunta excelente, vamos ver se eu consigo resumir isso em 1 minuto. Eu falo brincando, eu tenho muitos vídeos no meu Instagram, eu falo que eficácia e efetividade. Né? A eficácia é a nossa foto no Instagram. É aquela foto que está lá na rede social, no WhatsApp, muito bonito, todo maquiado. E efetividade é na vida real. Se a gente pegar a eficácia, é aquilo que foi feito num estudo. Fala assim, a eficácia da Coronavac, por exemplo, é de 50%, e da AstraZeneca é de 70 e poucos %, a da Pfizer é de 90 e poucos %. Foram feitos isso num estudo controlado com uma determinada população. Aí você pega a tão famosa Coronavac, desprezada, que tem uma eficácia de 50%, na população do Chile, a sua efetividade, ou seja,
a vida real, como ela é, sem a maquiagem, foi de 87%. Ou seja, ela teve uma melhora na vida real. A Coronavac ela foi muito mais, aspas, eficaz, teve uma efetividade melhor do que no próprio estudo. Reduziu a internação hospitalar, reduziu a taxa de ocupação de leitos de UTI e reduziu a taxa de óbitos. Então, as pessoas precisam entender que uma coisa é aquilo que está no estudo, uma coisa é aquilo que está na vida real. E precisamos também ter a certeza que você que está com medo de tomar a vacina por efeito colateral, porque a fase da miocardite, a AstraZeneca da trombose, entenda que o Covid dá trombose, o Covid dá miocardite, e isso eu vivo todo dia. Eu tenho um paciente que eu dei alta ontem que estava com miocardite pelo Covid. Eu tenho um senhor que está internado com trombose pelo Covid. E tem uma senhora que estava com uma tomografia com cometimento extenso de 75%, que não quis tomar a vacina, mas foi parar na UTI e sendo entubada pela falta da vacina. Então observe que é melhor você, aspas, correr um risco calculado, um risco que é pequeno da vacina, e seja qual for, elas são eficazes, do que você estar submetido a um risco de complicações altas e elevadas pelo próprio vírus. Tá certo. Doutor Pirajá, fala pra gente qual que é o seu Instagram. @andré.pirajá. Tá certo. O pessoal pode entrar lá também, que tem várias dúvidas para... Quer dizer, vai sanar várias dúvidas, que tem vários filmes. Ô, doutor André, muito obrigado pela sua presença hoje. Esperamos nos ver mais vezes daqui para frente. Também o nosso querido João, da Bom Tempo. João, um abração para você. Obrigado pela presença. E o doutor Maurício também. Doutor Maurício, até amanhã, hein? E a você que está nos assistindo, obrigado pelo carinho. E amanhã estamos de volta, 13h aqui no nosso Cidades em Debate. Grande beijo, estamos com Deus. E amanhã quem chegar primeiro, espero outro. Até lá! Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você.